Na questão 9, a questão 9 é uma questão de função do segundo grau. Então, para fazer a questão 9, você precisaria ter em mente alguns conhecimentos de função do segundo grau. E aí a gente vai tentar resolver o problema. E aí já vai revisando também alguns conceitos de função do segundo grau. Então eu tenho aí um fazendeiro que quer fazer um galinheiro retangular. E ele diz, né, que quer fazer a área máxima. Ele vai fazer um galinheiro, quer fazer o máximo de área que ele conseguir. E que a cada metro quadrado ele consegue criar 5 galinhas. Né? Então ele vai fazer este galinheiro apoiado no muro. E aí os outros lados deste galinheiro, que é um retângulo, ele vai fazer em arame. E este arame que ele tem disponível são de 40 metros. Certo? Então, se é um retângulo, a gente pode adotar incógnitas, medidas que a gente não sabe para este retângulo. Então, eu posso dizer que este lado é A e o seu lado paralelo também ser chamado de A. Eu posso dizer que esse lado é B e o seu lado paralelo ser chamado também de B. E aí ele diz que, se ele diz, né, que esses outros 3 lados serão igual a 40 metros, eu posso somar B com A com B e igualar a 40 metros. Né? Então aqui eu equaciono, coloco isso em uma linguagem matemática para que a gente consiga resolver o problema. Então isso aqui é igual a 40, e aqui dá 2B mais A igual a 40. Tá. Ok, a gente fez isso aqui, mas isso aqui não resolve o problema. A gente só fez isso aqui para equacionar isso aqui e possivelmente melhorar a resolução. Daí ele diz que para cada metro quadrado ele cria uma galinha. Ele cria uma galinha, não, ele cria 5 galinhas. E a pergunta do problema é: quantas galinhas ele vai conseguir criar, no máximo? Então eu preciso saber a área. Sabendo a área, eu multiplico por 5 e aí consigo chegar à solução do problema. A área de um retângulo é sua base vezes sua altura. Então o que a gente faz é simplesmente com as informações que a gente tem. Isso aqui é B, isso aqui é A, então eu multiplico B por A. Veja que a gente criou um sistema de equações, né, em que eu tenho 2 sentenças. Como eu tenho 2 sentenças, eu consigo resolver este sistema, porque aí eu posso substituir um no outro, e aí eu vou conseguir descobrir uma incógnita e já consigo descobrir a outra. Mas nesse caso a gente vai precisar só descobrir uma. Aliás, a gente nem vai precisar chegar ao fim desse sistema de equações. Então o que a gente faz? Como a gente consegue ver, o A ele é facilmente isolável, né? Eu passo esse 2B para o outro lado, diminuindo, né? Menos, passa para o outro lado menos. E aí vai ficar 40 menos 2B. Aí eu substituo este A neste aqui. E aí eu consigo, portanto, isto aqui, né? 40 menos 2B fica igual a 40B, né? Faz a distributiva. B vezes menos 2B quadrado. Aliás, já dei a resposta, né? B menos 2B menos 2B quadrado. 2B quadrado. Agora a gente aqui é que entra, portanto, o conteúdo que, se a gente sabe, se a gente tem fresco na memória, a gente consegue identificar. A gente pode identificar que isto aqui é uma lei de uma função do segundo grau. Agora, por que é uma lei de uma função do segundo grau? Primeiro que eu tenho um polinômio, eu tenho aqui uma incógnita de expoente 2, então é de segundo grau, portanto já me diz que é uma função do segundo grau. E também eu tenho dois valores que estão em função. A gente consegue só pensar um pouquinho que esta área, essa superfície, a área
deste galinheiro, conforme a gente escreveu aqui, está em função do lado B, certo? Então, por que está em função do lado B? Porque está diretamente ligado o valor que eu obter com a superfície. Então, se o lado B for 10, eu vou substituir esse 10, que é o valor B, aqui, e aí eu vou ter a área. Então, por isso que está um em função do outro, porque a área vai depender deste valor aqui, do valor do lado B. Então, o que eu tenho aqui é a área em função de um lado. Então, percebendo isso, eu tenho uma função do segundo grau. Então, se eu tenho função do segundo grau, eu já consigo fazer aquele gráfico, né? Eu posso fazer aquele gráfico da função. E aí, existem também outras coisinhas da função do segundo grau. Aí, eu percebendo que isso é uma função do segundo grau, eu tenho que, portanto, identificar que esta função, se isso é uma função do segundo grau, isso aqui vai respeitar aquela lei geral da função do segundo grau, né? A fórmula geral, que é esta aqui, mais bx mais c. Então, este s corresponde ao y, ou a gente também chama isso aqui de f de x, nada mais é que o y. E este b é o x, então este s faz o papel de y e este b faz o papel de x. Por que isso é importante? Porque no meu gráfico, quando eu for identificar essas incógnitas, eu vou ter que identificar esses valores ou nas abscissas ou nas ordenadas. Então eu já sei que a área está no eixo das ordenadas e o lado está no eixo das abscissas. E daí o que acontece? Eu tenho esta função aqui, o A é negativo. Por que o A é negativo? E o que é o A? O A é o valor que acompanha o x quadrado. E aí o valor que acompanha o x quadrado é o 2, menos 2, né? Menos 2 acompanha o valor quadrado, que é o b aqui no caso. Certo? Então, se é negativo, quando o a está negativo, a minha função ela é decrescente. E o gráfico de uma função de segundo grau é, como vocês sabem, uma parábola. Então, a parábola é isto aqui, certo? E se o y está me dando a área e o x o lado, eu sei, portanto, que este ponto aqui, vai ser o ponto máximo, tanto de área quanto de lado. Neste eixo aqui, ele vai me dar o y e ele vai, portanto, me dar a área. E não é exatamente o que nós queremos saber, a área máxima que eu vou conseguir produzir para criar o máximo de galinhas. E aqui neste lado vai ser o x, que vai ser o x que vai ser o lado, né? E aí eu tenho uma formulazinha que a professora também ensinou, que é que eu consigo calcular o y máximo e o x máximo através de uma fórmula. Por y é uma fórmula, por x é outra. Aí para o y, que é o que nós queremos descobrir, por que é o y que nós queremos descobrir? Porque o y corresponde à área, como nós vimos aqui, já que é a área que está em função do lado, não o lado que está em função da área. Então, o y vai ser igual a menos delta dividido para 4a. Isso aqui é uma fórmula dada, existe também uma demonstração dessa fórmula, mas como a gente quer só resolver o problema, não importa como que chegou a esta fórmula, certo? Então, o y, quando eu quero saber o valor máximo de uma função de segundo grau, quando eu tenho aqui esse gráfico, e este gráfico, portanto, ele é decrescente porque o meu a é negativo, então eu vou ter ponto máximo. Quando eu quero saber isso, eu posso usar essa fórmula aqui. E aí eu eu calculo o delta, o A é o menos 2, o A é o valor que acompanha x. Então, vamos fazer agora o delta disso aqui. O delta vai ser igual a p quadrado, nesse caso é 40 ao quadrado, que é 1600, menos o 4, que é menos 4 vezes A menos 2 vezes C. O C a gente não tem, certo? Então ele é 0. Você multiplica 0 por menos 2 dá 0, 0 por menos 4 dá 0. Então o delta é 1600. E aí eu substituo isso lá na fórmula. O delta é 1600 menos 1600 dividido para 4. 4 que? Que é neste caso menos 2. Então eu vou ter aqui menos 1600 dividido para menos 8. O que vai ser menos com menos mais, 1.600 para 8 dá
16 dividido para 8 dá 2, com esses dois zeros, 200. Então, a área máxima que este fazendeiro vai conseguir produzir com 40 metros de arame será de 200 metros quadrados. E, portanto, se a cada 1 metro quadrado ele cria 5 galinhas, em 200 metros quadrados ele vai produzir, né, vou multiplicar por 5, vai criar 1000 galinhas. E esta é a resolução do problema. 1000 galinhas é a resposta.